Meu nome é Benito Piropo da Rim. Eu fui aluno do CAP, entrei no CAP em 1950. Eu presumo que tenha sido da primeira ou segunda turma do CAP, que ele foi criado muito provavelmente 6 meses antes ou um ano antes de eu entrar. O CAP funcionava num prédio emprestado na praia de Botafogo, que já não existe mais. Deve ser maldição, os lugares onde eu estudo não existem mais. O prédio da praia de Botafogo pertencia à Fundação Getúlio Vargas, foi demolido alguns anos atrás e agora estão construindo um espigão no lugar dele. 2 ou 3 anos depois, o CAP mudou-se para a Praça São Salvador. E eu lá terminei meu contato com o CAP. O CAP começou em 50, terminou em 56, quer dizer, eu fiz tudo o que naquela época era o ginásio, o curso ginasial e o curso científico. 2 anos depois, parece que o CAP foi para Lagoa e o prédio da Praça São Salvador virou uma fundação ou coisa parecida. O CAP foi essencial na minha vida. Eu tenho a impressão que se eu não tivesse estudado no CAP, provavelmente as coisas seriam bastante diferentes. Eu não sabia na época, mas eu estudava no que talvez fosse um dos melhores colégios do Brasil, certamente. Pouca coisa no mundo haveria de ser melhor do que aquilo. Eu fiz engenharia, me formei em engenharia alguns anos depois. E me lembro de, nas provas, por exemplo, de química da escola de engenharia, salvar uns pontinhos com os conhecimentos que eu tinha adquirido no CAP. Porque no CAP eu fui aluno do melhor professor que eu já tive na vida. Hoje em dia, entre outras coisas, leciono também. E eu dou aulas. São 2 assuntos que me interessam. Um diretamente ligado à minha profissão, que é engenharia ambiental. Eu dou aula de tratamento de efluentes líquidos na PUC. E há uns 20 anos atrás me envolvi com computadores. Os computadores eram máquinas muito desafiadoras naquela época e eu não consegui resistir a um bom desafio, então eu acabei me enfronhando mais com o assunto do que deveria. Fui convidado para escrever sobre o assunto e acabei virando um colunista de informática. Eu mantive uma coluna no jornal o Globo durante muitos anos. Hoje em dia escrevo uma coluna no Correio Brasiliense no estado de Minas, escrevo em 2 sítios da internet, Fórum P6 e Globo.com. E me interesso, portanto, muito por informática. Eu leciono arquitetura de computadores e tratamento de efluentes líquidos, porque descobri que lecionar, além de ser uma coisa extremamente prazerosa, é a melhor maneira que existe de você se manter atualizado tecnicamente a respeito de qualquer assunto, porque aluno não deixa para amanhã. E eu não me pejo de responder não sei. Quando me fazem uma pergunta e eu não sei, eu digo, olha, eu não sei. Mas a semana que vem eu lhe garanto que eu trago a resposta. E isso me obriga a buscar informações e me manter sempre atualizado. E outro dia eu recebi uma mensagem de correio eletrônico de um aluno dizendo que eu fui o melhor professor que ele já teve. Um aluno universitário, quer dizer, isso para mim foi um dos maiores elogios que eu já recebi em minha vida. E o melhor professor que eu já tive
professor que eu conheci foi justamente o meu professor de Química, o Bereber, no CAP. Havia uma equipe magnífica de professores, a Ana Verbuck era minha professora de matemática, tinha um professor de geografia que era uma figura maravilhosa, chamava-se Maurício, eram 2 Maurícios, e um parece que é desrespeitosamente, mas não, carinhosamente, para distinguir do outro, os alunos chamavam de Maurício Black, porque ele era afro-brasileiro. E tanto um quanto o outro ou a pessoa nasce para lecionar, ou então deve procurar outro caminho, e esses 2 tinham nascido para isso. A professora Lidneia, que era uma professora muito jovem na época, uma jovem bonita, 2/3 do corpo discente masculino do CAP, se não era apaixonado, tinha uma queda pela Lidneia, e ela era uma pessoa adorável, não só porque era uma mulher bonita, mas sobretudo porque era uma excelente professora e tinha o bom hábito de organizar excursões com a turma. Quer dizer, eu conheci Belo Horizonte com uma excursão da minha turma do CAP, isso nos anos 50. Eu conheci Volta Redonda com uma excursão da minha turma do CAP, essa capitaneada pelo Albereber, também nos anos 50. Volta Redonda tinha sido, todos devem saber disso, Volta Redonda foi o que Getúlio Vargas conseguiu ganhar na barganha com os Estados Unidos em troca da entrada do Brasil na guerra. Foi a forma que ele anteviu de conseguir industrializar esse país. Um país não pode se industrializar se não tiver uma indústria do aço. E Volta Redonda, a usina siderúrgica de Volta Redonda foi o primeiro grande passo que o Brasil deu na direção da industrialização, e eu tive o deslumbramento de visitar a usina de Volta Redonda nos anos 50, poucos anos antes, depois ela está em funcionamento. Mas o que o CAC tinha de melhor eram os alunos. Era uma família maravilhosa. Havia uma aluna, era a melhor aluna da minha turma, a Lúcia Lobo, que morreu estupidamente, presumo que num acidente de automóvel, alguns anos depois de formada, já médica. Meu amigo, meu irmão Carlos Axelrad, meu outro irmão Ed Ben Sousa, todos os 2 judeus, e não obstante isso, meus irmãos, com quem ainda convivo eventualmente. Eu não conheço nada que tenha podido exercer maior influência na formação cultural de um jovem interessado, evidentemente. Eu era interessado, a maioria dos meus colegas eram pessoas interessadas em adquirir cultura e conhecimento, e ali era o terreno ideal, quer dizer, na verdade nós éramos o terreno ideal para que o CAP semeasse conhecimento, cultura, ética. Eu me lembro que durante numa ocasião, e foi a única iniciativa que eu tenho conhecimento disso em escolas no Brasil, os professores do CAP fizeram um movimento em prol da ética na educação,
e simplesmente se retiravam de sala quando aplicavam a prova. Eles aplicavam a prova e saíam de sala. E ai de quem colasse. Me lembro de um cara lá, um colega, que eu não vou citar o nome, que colou e foi devidamente espinafrado pela turma. Eu acho que eu exagerei um pouco, porque num dos primeiros números do A Forja, que era o órgão oficial do colégio de aplicação, já naqueles anos 50, eu escrevi um artigo, foi a minha estreia acho que foi a primeira coisa que eu escrevi que foi publicada, era um artigo contra a cola, e até hoje meus colegas me sacaneiam por causa disso, porque acham que foi uma tremenda babaquice. Eu acredito que eles tenham razão, mas eu estava no verdor dos meus 16 ou 17 anos, deve-se entender esses malpassos. Mas enfim, é isso. As recordações que eu guardo do CAP são as mais doces, as melhores possíveis, os momentos mais agradáveis, talvez, da minha juventude. Muitos deles, evidentemente, foram passados no CAP. Eu até hoje, eu por acaso moro hoje já, morei em diversos locais, mas atualmente eu moro não muito longe do CAP, em que eu estudei, na Praça Senador Correia, e de vez em quando eu caminho por ali e eu não posso deixar de me recordar do caminho que eu fazia a pé, desde o ponto do bonde na Rua do Catete até a entrada do CAP. Alguns prédios, algumas casas ainda estão por lá. Eu faço uma bonita viagem aos Seis de Duília, olhando para aquelas entradas dos prédios antigos, alguns Art Nouveau que tem por ali pelo Flamengo Catete. A praça mudou muito, mas eu ainda me recordo da gente ficar sentado nos bancos da praça, nos dias de prova, esperando ser chamado, nos dias de prova oral, e dando aquela última estudada, ou não, enfim. O CAP marcou de uma forma... Foi um vínculo muito fundo na minha juventude. Eu não consigo dissociar a minha juventude do colégio de aplicação, e eu não seria esta pessoa que eu sou hoje, e certamente não seria uma pessoa melhor do que sou hoje, embora evidentemente eu pudesse ser uma pessoa muito melhor do que eu sou hoje, mas não pelo CAP. O CAP melhorou muito, pegou a matéria-prima que lhe foi oferecida em 1950 e entregou um produto semi-acabado em 1956, mas muito bem encaminhado.